Olá, eu sou o professor Walter Colichon e essa é a nossa aula sobre análise espacial de precipitação. Nessa aula nós vamos continuar o assunto anterior sobre medições de precipitação e vamos chegar à estimativa de chuva e precipitação em locais sem medições, a interpolação de dados de precipitação e como estimar a precipitação média em regiões ou bacias hidrográficas. Conforme comentado na aula sobre métodos de medição de precipitação, os pluviômetros eles têm uma vantagem de permitir uma medição com uma boa acurácia da precipitação, só com baixa representatividade espacial. Quer dizer, a chuva medida no pluviômetro representa a chuva que caiu naquela área de captação do próprio pluviômetro, que é uma área muito pequena. Já outros métodos, como o radar, por exemplo, eles são métodos indiretos. Então, embora permitam uma grande abrangência espacial, uma representatividade espacial muito alta, a acurácia é baixa, porque não medem precipitação efetivamente, mas medem espalhamento e retroespalhamento de radiação eletromagnética. Então, o problema que existe é se eu tenho dados medidos de chuva em alguns locais, nesse exemplo aqui, eu tenho 10 milímetros de chuva medidos em São Luís Gonzaga e 20 milímetros de chuva medidos em Cruz Alta. Mas eu estou interessado em saber qual é a chuva em Santo Ângelo, quanto que choveu em Santo Ângelo, dado que choveu 10 milímetros em São Luís Gonzaga e 20 milímetros em Cruz Alta. Como eu posso fazer essa estimativa? Uma possibilidade é usar métodos de interpolação. Se em uma cidade eu tenho uma quantidade de chuva medida, por exemplo, 30 milímetros, e numa cidade próxima eu tenho 10 milímetros de chuva medidos no mesmo período, então eu poderia imaginar a distância entre essas duas cidades e a chuva como uma função da distância. E eu poderia interpolar essas duas informações linearmente, me permitiria estimar a precipitação numa cidade localizada numa situação intermediária entre as duas cidades. Então eu tenho 30 milímetros numa cidade, 10 milímetros na outra, numa cidade que fica exatamente no meio, eu poderia estimar por interpolação linear simples uma chuva de 20 milímetros. Outra forma de interpolar dados pluviométricos é a informação do vizinho mais próximo. Então, usando o mesmo exemplo de duas cidades, eu poderia imaginar a chuva como uma função da distância, porém uma função descontínua, em que eu delimito a metade da distância entre as duas cidades e atribuo a chuva de 30 milímetros a toda a área que fica mais próxima da primeira cidade e a chuva de 10 milímetros a toda a região que fica mais próxima da segunda cidade. Então, qualquer ponto, ou uma cidade intermediária que fica mais próxima da primeira, eu considero que choveu 30 milímetros. E qualquer ponto ou local que fica mais próximo da segunda cidade, eu considero que choveu 10 milímetros. Esse é o método conhecido como vizinho mais próximo. Além do método de interpolação pelo vizinho mais próximo e o método de interpolação linear simples, existem muitos outros métodos de interpolação. Não é objetivo aqui aprofundar muito nesses diferentes métodos. Mas uma questão importante, quando se trata de interpolação de dados de chuva, a função chuva é uma função de duas variáveis, a longitude ou a latitude, ou uma função de x e y. Então, é possível fazer o mesmo tipo de interpolação em duas dimensões, usando interpolação linear, ou vizinho mais próximo, ou diversos outros tipos de interpoladores. Um tipo de interpolador muito utilizado na hidrologia é o interpolador ponderado pela distância.
Então, o objetivo é estimar a chuva em local sem dados usando a interpolação ponderada pela distância. Vamos supor um exemplo em que eu tenho 4 locais com medição de chuva e tem alguns locais em que eu não medi a chuva, mas desejo saber a chuva. Então, eu tenho 10 milímetros em Cruz Alta, eu tenho 30 milímetros em Palmeira das Missões, 70 milímetros em Santa Rosa e 50 milímetros em São Luís Gonzaga. Qual é a chuva em Santo Ângelo? Eu imagino que a chuva em Santo Ângelo é uma média ponderada entre esses valores, talvez alguma coisa entre 10 e 70 milímetros. Agora, se meu ponto, em vez de estar em Santo Ângelo, estivesse mais próximo de Cruz Alta, eu imaginaria que a chuva aqui nesse local, onde não houve medição, seria algo mais próximo da chuva medida em Cruz Alta. Já se o meu ponto estivesse mais próximo de Palmeira das Missões, eu imaginaria a chuva mais próxima do valor 30 milímetros, que foi o valor medido em Palmeira das Missões. E assim por diante. Mais próximo de Santa Rosa, eu estimaria uma chuva mais próxima de 70 milímetros, e mais próximo de São Luís Gonzaga, eu estimaria uma chuva mais próxima de 50 milímetros, que foi medido nesse local. Então, a interpolação ponderada pela distância, ela está baseada na ideia de que se a distância é menor, o peso da informação é maior no cálculo da média. Se a distância é maior, o peso da informação é menor no cálculo da média. Uma forma de representar isso é considerar que o peso é igual ao inverso da distância. Então, voltando ao problema de estimar a chuva em Santo Ângelo, dado que temos chuva medida em Cruz Alta, Palmeira das Missões, Santa Rosa e São Luís Gonzaga. Eu tenho a distância entre Santo Ângelo e Santa Rosa em linha reta, a distância de Santo Ângelo a Palmeira das Missões e assim por diante a Cruz Alta e São Luís Gonzaga. Usando a interpolação ponderada pelo inverso da distância, a chuva em Santo Ângelo ela é dada por essa equação aqui, em que eu tenho a chuva em Santa Rosa, que é 70 milímetros, multiplicada pelo inverso da distância entre Santo Ângelo e Santa Rosa. A chuva em Palmeira das Missões, que é 30 milímetros, multiplicada pelo inverso da distância entre Santo Ângelo e Palmeira das Missões. E assim por diante, para Cruz Alta e para São Luís Gonzaga. E aqui no denominador eu tenho o somatório dos inversos da distância, de tal forma que o somatório dos pesos final vai ficar igual a 1, ou 100%. Então, colocando números nesse exemplo, a distância 1 de Santa Rosa a Santo Ângelo é de 52 km. A distância de Santo Ângelo a Palmeira das Missões, 103 km. E assim, a distância 3, 74, a distância 4, 68 km. Usando essa equação do valor de chuva estimada por inverso da distância, eu tenho 70 milímetros vezes 1 sobre 52 km, mais 30 milímetros vezes 1 sobre 103 km, e assim por diante, e aqui o somatório dos inversos da distância. O resultado é uma chuva de 43,9 milímetros, estimada aqui em Santo Ângelo. Da mesma forma, eu poderia estimar a chuva em Ijuí. Nesse caso, as distâncias seriam diferentes, os ponderadores seriam diferentes, eu teria um peso maior para o dado do posto de medição de Cruz Alta. E o resultado seria mais baixo. Como eu estou mais próximo de Cruz Alta, onde choveu menos, a chuva estimada em Ijuí seria de 34,8 milímetros nesse caso. Bom, em muitos casos não nos interessa interpolar a chuva apenas para um ou dois pontos, mas a nossa intenção é interpolar para muitos pontos ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer uma interpolação diretamente para uma grade regular ou para uma matriz. Essa matriz tem pontos de interseção entre suas coordenadas e a gente pode utilizar o mesmo método de interpolação
por exemplo, para o inverso da distância, para estimar a chuva em cada um desses pontos de grade. Calcula a distância, calcula os pesos de cada posto pluviométrico e calcula a média ponderada. Repete o cálculo para os demais pontos e assim até completar a grade em toda a região em que se deseja estimar a chuva. Cada ponto de grade vai ter um valor diferente de chuva, então a gente pode imaginar isso como uma matriz com os seus valores sendo a altura de precipitação em cada ponto. Interpolar dados de chuva pontuais, como esses aqui, medidos em pluviômetros, para uma grade, como essa que está ilustrada aqui embaixo, tem várias aplicações. Uma delas é gerar mapas com a chuva ilustrada na forma de cores. Isso é muito importante para entender as regiões onde tem maior precipitação, as regiões que têm menor precipitação e diversas aplicações aí desse tipo de mapa. Outra aplicação é o cálculo de chuvas médias em polígonos ou regiões, como a gente vai ver mais adiante. E o terceiro é que muitas vezes o cálculo de uma grade de chuva, uma matriz de chuva, é um passo intermediário para definir um mapa de isoietas, que são as curvas de mesma precipitação. Esse exemplo mostra um mapa de chuvas na bacia do rio Itajaí. São chuvas médias anuais. Esse mapa foi produzido a partir da interpolação de dados de postos pluviométricos e gerou uma grade. Essa grade tem uma resolução tão fina que não é possível ver os seus elementos, suas células. Mas a gente vê aqui claramente uma região onde tem menos chuva, que está marcada como essa região vermelha, e uma região de maior chuva aqui, que está marcado como azul. Pela legenda, a gente observa que essa região aqui mais baixa, na bacia, tem em torno de 1.500 milímetros de chuva anual, enquanto que essa região aqui, ela tem chuva anual já próxima de 1.900 milímetros. E uma grade de chuva interpolada como essa, ela também permite desenhar as isoietas, que são as linhas de mesma precipitação. Uma vez definidos os valores para cada uma das células ou dos pontos de grade, é possível traçar linhas que correspondem a uma mesma precipitação. Por exemplo, a linha de 15 milímetros seria essa aqui, né? Em todo lugar em que na célula tem o valor de 15 milímetros, passa essa linha. E passa em outros locais, por exemplo, aqui entre 14 e 18, certamente tem a chuva de 15 milímetros. Então, a gente considera que a isoieta ela passa entre esses dois pontos. Aqui é a mesma coisa, entre 20 e 12 milímetros, certamente tem o valor 15, então essa isoieta ela passa entre esses dois valores. E assim por diante para as linhas de 20 milímetros, 25 milímetros, 30 milímetros, 35, 40 milímetros e 45 milímetros nesse exemplo aqui. Para ilustrar mais ainda esse ponto, esse é o mapa de chuva média anual do estado do Rio Grande do Sul e mostra as isoietas de 1.500 milímetros, de 1.600 milímetros, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000 milímetros aproximadamente. Então a gente tem, no caso do Rio Grande do Sul, a região com menos chuva chove em torno de 1.400, 1.300 milímetros por ano. E a região de mais chuva chove em torno de 1.900 milímetros por ano. E existem dezenas de métodos de interpolação para dados de chuva. Esse que eu mostrei com mais detalhe é o método do inverso da distância. E
uma forma muito utilizada desse método é o inverso da distância ao quadrado, que é praticamente a mesma coisa, vou falar mais rapidamente depois. Outro método bastante utilizado é o método do vizinho mais próximo, que é ainda mais simples, ou o método de interpolação linear por triângulos, que eu não vou poder falar nessa aula. O método de vizinho natural, que também não posso falar por questão de tempo, mas talvez seja um dos melhores métodos de interpolação. E, finalmente, o método de Kriging, e que em algumas aplicações tem resultados melhores do que os anteriores. Um software como o ArcGIS, por exemplo, tem todo um conjunto de ferramentas de interpolação, e o inverso da distância ao quadrado, nesse caso está destacado aqui, o método de Kriging, vizinho natural, spline e outros que não aparecem aqui no menu, mas tem várias opções para interpolação. No método de interpolação ponderada pelo inverso da distância ao quadrado, o cálculo da distância é exatamente igual, mas a ponderação ela é dada pelo inverso da distância elevada ao quadrado. Esse método ele permite uma suavização maior dos dados interpolados em relação ao método do inverso da distância, simplesmente. Mas não existe nenhuma base teórica para escolher o valor de 2 como expoente desse inverso da distância. Poderia ser escolhido 1,5, 3, qualquer potência poderia ser adotada nesse caso. Apenas o potência ao quadrado, com o expoente 2, ele é o mais comum, mais tipicamente utilizado. Outro método muito comum de interpolação é o método de interpolação pelo vizinho mais próximo, em que a gente tem alguns pontos com dados medidos e a gente também sobrepõe uma grade. Nosso objetivo é estimar a precipitação em cada um dos pontos de grade a partir da precipitação nos pontos medidos. Então, iniciando pelo primeiro ponto, eu identifico qual é o ponto medido mais próximo desse ponto de grade. Como eu faço isso? Eu meço a distância do ponto até cada um dos pontos medidos, do ponto de grade até esse ponto medido, do ponto de grade até esse ponto medido, desse ponto até esse ponto, desse ponto até esse ponto, e defino qual é a menor distância. A menor distância é até o ponto vermelho. Então, eu atribuo a chuva do ponto vermelho a esse ponto de grade. E eu repito o mesmo procedimento para os demais pontos. Esse também está mais próximo do ponto vermelho, esse ponto está mais próximo do ponto amarelo, esse ponto está mais próximo do ponto verde, esse está mais próximo do outro ponto amarelo, e assim por diante eu vou repetir o mesmo procedimento para todos os pontos da minha grade. Então eu tenho uma interpolação em que qualquer ponto nessa região vermelha tem a mesma precipitação do ponto medido. Qualquer ponto nessa região verde tem a mesma precipitação desse ponto medido. É claro que dependendo do método utilizado para a interpolação, o resultado final pode ser bastante diferente. Se eu uso o vizinho mais próximo, eu tenho pequenas descontinuidades da minha função final, da minha superfície de chuva. Se eu utilizo a interpolação linear, eu tenho a continuidade da função, mas eu tenho descontinuidade da derivada. Se eu uso o inverso da distância ao quadrado, eu tenho um padrão suave, mas ainda assim algumas protuberâncias aqui. Então, o método ideal depende do tipo de dado que eu disponho e também das características da superfície que vai ser interpolada. Esse vídeo mostra como é feita a interpolação de dados pluviométricos no QGIS, por exemplo. A partir de uma tabela com dados de chuva correspondentes a alguns pontos, eu posso usar uma função de interpolação que vai gerar a superfície, escolhendo o campo de chuva como a variável a interpolar,
eu posso gerar uma grade que pode ser visualizada na forma de cores, onde eu associo cores aos valores interpolados. Para calcular a chuva média em uma bacia hidrográfica, em que eu tenho apenas alguns pontos com medição, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou sobrepor uma matriz à bacia, vou interpolar os dados de chuva para os pontos centrais das células dessa matriz, usando um tipo de ponderação, por exemplo, baseado ou ponderado pela distância ou pelo inverso da distância, e vou estimar a chuva em cada um dos pontos de grade. Vou repetir esse procedimento para todas as células e, ao final, eu me interesso apenas pelas células que estão dentro do polígono da bacia. Dentro dessas células, eu calculo o somatório de chuvas de todas essas células dividido pelo número total de células que se encontra dentro da bacia. Essa é a forma de calcular a chuva média da bacia usando a grade interpolada. Esse é o procedimento mais usual atualmente. Um outro método muito conhecido em hidrologia, que é um método clássico, é o método dos polígonos de Thiessen. Esse método ele corresponde ao método de interpolação pelo vizinho mais próximo. Mas, em geral, quando se aplica o método dos polígonos de Thiessen, não tem a interpolação por uma grade regular. Muitas vezes esse método é aplicado à mão, diretamente em mapas em papel. Esse método ele foi criado pelo meteorologista americano Alfred Thiessen e, na verdade, é uma reinvenção de um método conhecido antes mesmo do Thiessen pelo nome de polígonos de Voronoi. E talvez esse método nunca tenha sido usado antes para variáveis meteorológicas, então o Thiessen ele recebeu essa honra de nomear esse método num artigo do início do século XX. No método dos polígonos de Thiessen, eu utilizo os dados de chuva nos pontos observados e eu inicio traçando uma linha que une dois postos pluviométricos que estão localizados próximos. A partir dessa linha, esse segmento de reta, eu traço a sua mediatriz, que é a linha que divide ao meio o segmento de reta anterior em um ângulo reto. Da mediatriz para um lado, eu admito que a chuva aconteceu igual ao posto de 50 milímetros. Então, toda essa região para cá da mediatriz, eu admito que choveu 50 milímetros. Toda a região para cá da mediatriz, eu admito que choveu 70 milímetros. E eu vou repetir esse mesmo procedimento para os outros pares de pontos e defino também as suas mediatrizes. Então, eu tenho uma zona de influência para cada posto pluviométrico, inclusive os postos que estão localizados fora da bacia, como esse aqui e esse aqui. Então, eu admito que na sua zona de influência, a chuva aqui é de 50 milímetros, em qualquer lugar aqui a chuva é 120 milímetros, e assim por diante. Ao final, eu desconsidero áreas que estão fora da bacia, então, dentro do polígono da bacia, eu considero que toda essa região aqui, a chuva foi de 50 milímetros. Toda a região aqui, a chuva foi de 120 milímetros. Toda essa região aqui foi de 82 milímetros, 75 milímetros. E aqui na região central, 70 milímetros. Calculo, então, o percentual da área total da bacia correspondente a cada posto pluviométrico e calculo a precipitação média ponderada por uma equação ponderada pela área. Tenho 30% da área da bacia, em que choveu 50 milímetros aqui. Tenho 15% da área da bacia, em que choveu 120 milímetros, que é essa segunda parte aqui. Em 40% da área da bacia choveu 70 milímetros, e assim por diante. Esse é o cálculo da chuva média
pelos polígonos de Thiessen. O método dos polígonos de Thiessen ele é um método clássico da hidrologia. Na prática, hoje em dia, a interpolação quase sempre ela é realizada numa grade ou numa matriz de um sistema de informação geográfica. Então, o método do vizinho mais próximo, que equivale ao Thiessen, também está disponível nesse tipo de software, de SIG. Mas, em geral, ele não é o melhor método para ser utilizado para dados de chuva. Um comentário final importante que é a interpolação de dados de chuva, considerando apenas a distância, pode não ser suficiente em alguns casos. Em situações em que existem efeitos orográficos muito relevantes, pode ser necessário incluir outras variáveis além da distância no processo de definição de pesos. Seria o caso aqui, por exemplo, da Nova Zelândia, em que a gente tem uma forte componente orográfica na chuva. Ventos predominantes dessa direção aqui, eles acabam provocando muita chuva nessa face dessa cadeia de montanhas e pouca chuva do outro lado das montanhas aqui. Então, nosso mapa de chuvas tem alta intensidade aqui e baixa intensidade aqui. Então, embora dois poços possam estar próximos um do outro, eles podem estar em regiões climáticas muito distintas. E essa característica deveria ser levada em conta também na interpolação. Então, apenas a distância pode não ser suficiente para uma boa interpolação nesse caso. Para resumir essa aula, a gente viu aqui como estimar a precipitação num local sem dados, usando basicamente métodos ponderados pela distância. A gente falou sobre geração de grades interpoladas de dados pluviométricos e a gente viu como estimar a precipitação média numa região a partir das grades interpoladas. Espero que tenham aproveitado essa aula. Muito obrigado.